Vamos lá, dando continuidade, né, à primeira lição. Vamos falar agora um pouco sobre a gramática. E ela começa falando um pouco sobre o alfabeto, né, definindo como são os sons das letras, que são diferentes do português. Algumas letras são iguais, o mesmo som, mas outras não. E aí ele vai definir aqui para que vocês entendam melhor. Então, né, eu não vou explicar. Essa parte do alfabeto do Esperanto consiste em 28 letras, né, então isso não é uma coisa que para o momento não é tão importante. O mais importante agora é saber o som de cada letrinha dessas. As outras letras que não estiverem dispostas aqui significa que essas letras têm o mesmo som como no português. Então não preciso dizer qual é o som de A se eu sei que no português é do mesmo jeito. Então não diz. Só as letras que têm sons diferentes, como a letra C, né, que no Esperanto é a letra tso, e ela tem som de TS, como em pizza. Né? A gente escreve pizza com dois Zs. Só que a gente fala como se fosse um P-I-T-S-A, pizza. Né? Então tudo que tiver C vai ter esse som de TS. Então quando a gente coloca as vogais, nas vogais fica tsa, tse, tsa, tse, tsi, tso, tsu. Tsa, tse, tsi, tso, tsu. Letra C, ou em Esperanto, letra tso. A outra letra, uma coisa importante se dizer, no Esperanto, as letras que têm esses acentinhos não são uma acentuação da letra sem acento, mas uma nova letra. Então aqui essa letrinha, essa próxima letra, é a letra cho, ela não é uma acentuação da letra tso, mas sim uma nova letra, entendeu? Então, letra cho. E ela tem som de como se fosse um TCH, né? Como em che, que o pessoal do sul fala, né? Então, quando colocamos em vogais, seria cha, che, chi, cho, chu. A letra E no Esperanto, ela tem sempre um som mais fechado, um som de E. E. Ela nunca vai ter esse som mais aberto de E. Então, aqui ele bota o exemplo. Ela é como na palavra Pedro. Esse som E, Pedro. Então, sempre com esse som. Nunca como na palavra belo. Belo, ela tem uma letra, ela é muito aberta, né? Elo. Então, belo, nunca vai ser assim. Vai ser sempre como na palavra Pedro. Esse som sempre. A letra Go, essa letra tem um som como o nosso G, só que o nosso G tem diferentes sons de acordo com a vogal que vem depois dela, né? No Esperanto não, ele sempre vai ter esse som como em gato. Então, independente de qual letra vem. Então, seria ga, ge, gi, go, gu, ga, ge, gi, go, gu. A próxima letra, que é como se fosse o nosso G com acento, né? É a letra Jo, é uma nova letra também, Jo, e ela tem o som de DJ. É como se eu digo na palavra Giuseppe, Giuseppe. Onde tiver essas letras, eu coloco DJ. Nas vogais seriam Ja, Je, Ji, Jo, Ju. Ja, Je, Ji, Jo, Ju. A letra H, né, nosso Ro, ele tem som como o R em honra. Ha. Então é aspirado, é sempre isso que você tem que fazer. Ha. Então quando eu coloco, por exemplo, nas vogais seria ha, he, hi, ho, hu. Ela nunca vai ser essa letra que some, como em habilidade. Na palavra habilidade começa com H, só que some, né, o fonema dele. No Esperanto não, sempre vai ter esse som aspirado. Ha, he, hi, ho, hu. O H com acento, né, que é a letra Ro, é como se eu colocasse esse acento, esse H anterior com mais força, né, e o som saindo mais da garganta. É um pouco difícil para lusófonos, para pessoas que falam português, porque não é uma palavra não é uma letra que a gente usa. Mas para franceses é muito fácil, porque eles já usam com assim, na língua deles mesmo eles usam isso. Então seria como se eu estivesse colocando ra, re, ri, ro, ru, tentando sair o som da garganta e com mais força. Ra, re, ri, ro, ru. O J é como o som de I. I. É, então, só que é um I fraco, como em maio, né? Como na palavra maio. Não é um I forte. Né? E ela é uma semivogal. Esse J é uma semivogal. Ela nem é uma consoante, ela é uma semivogal. Então, onde tem, por exemplo, uma vogal A com esse JI é um ditongo. Naquela ali são ditongos. Então, ai, ei, oi, ui são ditongos. E o I é um som breve, nesse caso. O J com acento já vai ter um som diferente. Vai ter o som do nosso J de verdade, como nós dizemos. Então seria já,
Gi, jo, ju. É o J acentuado. Em Esperanto, a letra Jo. O O do português, em Esperanto, ele sempre vai ter o som de O. Independente de onde apareça, é como o E. O E tem sempre o som de E. O O tem sempre som de O tem sempre som de O. Nunca U nem O. É sempre O. Como em boca. E mais nunca como em bola. O R tem um som sempre como em cara. Ra. É um R sempre trêmulo, né? Então, ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. O S tem sempre como som normal, nosso S, como em senhor, sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. O S com acentozinho, ele tem um som de X, né? Como em xadrez ou então em chama. Então, chá, che, chi, cho, chu. E o I como em Mauro, Paulo, é uma semivogal também, né? É um U mais fraquinho. A pronúncia. No Esperanto, todas as palavras são exatamente pronunciadas como se escreve, da mesma forma que se escreve, as palavras no Esperanto são pronunciadas, nunca muda, né? Então, por exemplo, amico, aí aqui ele está mostrando, em português seria como se estivesse dizendo amico escrito dessa maneira. Chambro e di. Então, ó, esse Czinho, como eu já disse com acento, tem um som de TCH, então seria como se tivesse escrito dessa maneira aqui do lado direito. Chambro, chambro. E o G tem som de DJ, então é como se tivesse escrito G, dessa maneira à direita aqui. A tonicidade é uma coisa muito importante no Esperanto, né? Palavras com mais de uma sílaba são acentuadas na penúltima sílaba, ou seja, quando a gente divide a palavra em sílabas, sempre, em todas as palavras, a penúltima sílaba vai ser acentuada, a não ser que a palavra seja monossílaba, apenas uma sílaba, né? O que eu quero dizer? Se eu digo a palavra telefono, que é telefone, então sempre vai ser telefono. A penúltima, porque a gente divide, ó, telefono. A penúltima sílabazinha vai ser a sílaba mais forte, né? Sempre. Eu não posso dizer telefono, nem teléfono, nem telefonou. Vai ser telefono, telefono, telefono. Rádio, radio, nunca rádio, nem radio. Cai é monossílaba, só tem uma sílaba, então cai, né? Amico, nunca amico, nem amico. Estas só tem duas sílabas, então estas, a penúltima, né? Porque são duas sílabas, a penúltima seria o es. Estas, ancal, porque cal é uma sílaba só, então ancal. Então, sempre a penúltima sílaba vai ser a mais forte. Então, é uma questão de prática também, não precisa se preocupar muito nisso agora, porque é questão de costume e prática. E muitas vezes a correção de outros esperantistas ajuda bastante, porque você termina aportuguesando as palavras, é muito normal isso, e outros esperantistas sempre vão conseguir perceber isso e vão te ajudar dizendo que não é bem assim que se fala. Né? O artigo em Esperanto, como eu já disse anteriormente, o artigo é aquele o, a, os e as que a gente usa antes de certas palavras, né? Os carros, as motos, as casas, a menina, o menino, a senhora, o senhor, isso se chama artigo, né? E no Esperanto a gente só precisa usar o lá. Lá significa todas essas coisas, independente de qual seja a palavra. Então, se é o senhor, lá senhoro. Se é a senhora, lá senhorino. Se é o carro, lá auto. Se é a casa, lá domo. Então não importa se é o, a, o, os e as. Sempre vai ser lá. O exemplo aqui é lá amico, que significa o amigo, e amico, que significa um amigo. Existe também o pronome, o artigo definido, que é esse lá, e existe o artigo indefinido no português, quando a gente diz um carro, uma casa, uma menina, um senhor,
uns rapazes, umas moças, o artigo indefinido. No Esperanto, quando eu quero dizer que eu quero colocar um artigo indefinido em alguma palavra, basta que eu não coloque nada. Então, por exemplo, se eu digo la amigo, eu estou dizendo o amigo. Agora, se eu digo só amigo, eu estou dizendo um amigo, um amigo. Eu coloco o indefinido, um amigo, artigo indefinido. Se eu digo la laboro, que é o trabalho, se eu quero dizer só um trabalho, eu não estou definido. Eu queria colocar um trabalho, né, que é o artigo indefinido, eu só boto laboro. Laboro, que significa um trabalho. Temos os pronomes pessoais. Eu, você ou tu, né? Ele, ela, isso, nós, eles e elas. Então, eu, tu, como em português, né? Eu, tu, vós, eles, ele. Enfim, a gente tem esperando também. Me significa eu. Vi significa tu, você ou vocês, porque o vi também usa para o plural. Eu, tu, você ou vocês. Li significa ele. She significa ela. De ele coloca aqui como isso, mas é ele ou ela. Só que para animais, plantas, objetos, bebês, que a gente não está definindo sexo e coisas assim, né? Porque se a gente for definir o sexo, eu vou colocar o li ou she. Li que é ele, she que é ela, né? E aí quando eu boto de significa ele ou ela, mas quando é uma dessas características que eu já disse, né? Plantas, objetos, animais, enfim. Ni significa nós, né? Ele significa eles ou elas, tanto faz também. Pronomes possessivos são formados pelo acréscimo de a nos pronomes pessoais, basicamente. Então, o pronome pessoal, me, vi, she, li, ele, né? Que é eu, tu, ela, enfim, como eu já disse anteriormente, esses de cima. Se eu quero botar possessivo, com posse de alguma coisa, é só colocar um a no final. Então, Mia, mi significa eu, Mia significa meu, vi significa você, né? Ou vocês. Via significa teu, tua, seu, sua, vosso, enfim. Lia, dele. O li sozinho significa ele. Lia significa dele. She significa ela. Shia significa dela. Mas pode ser assim também, seu, sua, dela, né? Enfim. De, como eu já disse, pode ser ele ou ela. Ou isso, né? Só que isso não é tão usado porque a gente tem outra palavra para definir essa palavra, esse isso. E dia significa ser, sua ou disso. Ni significa nós. Ni significa nós. Nia significa nosso ou nossa. Ili significa eles ou elas. Ilia significa deles ou delas, ou seu, sua, enfim, mas deles ou delas. Substantivos. Todos os substantivos terminam em O no Esperanto, não há gênero gramatical. Quando necessário, o sexo feminino é indicado por um sufixo. Então, substantivo é tudo que nomeia as coisas. Mesa é um substantivo, geladeira é um substantivo, meu nome é um substantivo, sol é um substantivo, enfim, tudo que dá nome às coisas, né? Há um nome de objetos, de tudo. E aí, quando eu quero colocar, tudo que termina com O é substantivo. E se eu quiser colocar aqui uma coisa feminina, porque, por exemplo, no português, a gente usa o final normalmente, coisas com O normalmente, né? Vai depender de muitas coisas, mas são masculinas e coisas que terminam com A e E são femininas. Então, por exemplo, no Esperanto é diferente. Se eu coloco o hino, o IN, essa partícula IN, como eu já disse anteriormente, significa que eu estou deixando a palavra feminina. E como é um substantivo, eu coloco um O no final. Então, por exemplo, lernanto. Lernanto significa o estudante, o aprendiz. Lernanto. Agora, lernantino significa a estudante, a aprendiz. Eu estou fazendo o feminino, né, do lernanto. Lernanto, um estudante. Lernantino, uma estudante. Plural, basta colocar o J no final, né? Pode ser tanto em substantivo quanto em adjetivo. Então, tablo significa mesa. Tabloi significa mesas. Lernanto significa aprendiz, estudante. Lernantoi significa estudantes. Viai lernantoi, seus estudantes. Verbos, então o infinitivo termina em i, ou seja, infinitivo é tudo que eu coloco, por exemplo,
Que termina em AR, ER e IR. Fazer, correr, pular, cair, tudo isso é infinitivo. E esses verbos, essa apresentação verbal no Esperanto, a gente percebe quando o verbo termina na letra I. Então, por exemplo, lerni significa aprender. Lerni significa aprender. Se eu quiser colocar essa palavra, esse verbo no presente, eu colocaria lernas. Eu tiraria o i e colocaria a s no final. Lerni, aprender. Lernas, está aprendendo, né? Enfim, labore, trabalhar, este, ser. Esse verbo vocês conhecem bem, o este da lição anterior, porque estas, né? Quando eu boto a s, vira no presente. Este, ser, está a ver. Estas, o verbo ser está a ver, só que no presente. Enfim. O presente, como eu estou dizendo aqui, né? O presente termina em AS e é o mesmo em todas as pessoas e números. Então, por exemplo, a gente muda o verbo de acordo com a pessoa, de acordo com o número também, né? Por exemplo, eu sento. Me cidas, eu sento. Aí se eu coloco nós, que já aumenta o número, né? Já é plural. Nós, em português seria eu sento, nós sentamos. Mudou o verbo. Sento e sentamos, né? No Esperanto vai ser o mesmo verbo independente da pessoa, do sexo, do gênero, enfim. Me cidas, eu sento. Ni cidas, nós sentamos. Percebe que só mudou o pronome mi e ni. Mi cidas, eu sento. Ni cidas, nós sentamos. O verbo continua igual. E essa é a característica que faz o Esperanto ser regular, né? A regularidade do Esperanto vem através dessas características dele, né? Enfim, regularidade mesmo, né? A palavra mesmo define bem. Então, micidas, eu me sento, vicidas, tu te sentas, licidas, ele se senta, ilicidas, eles se sentam. Percebe que não mudou, só mudou o pronome. E eu vou ter a mesma compreensão. Facilita bastante porque o verbo não tem contrações, ele fica sempre igual, independente da pessoa e do tempo. Quer dizer, o tempo muda, né? Quando é o tempo verbal muda. A partícula to é uma partícula interrogativa usada em perguntas cuja resposta é sim ou não. Normalmente, quando eu vou fazer uma pergunta, às vezes a resposta inicial da pessoa é sim ou não. Vai depender. Por exemplo, eu digo: você vai à escola? Tu vi iros alla lerneio? Aí eu vou dizer sim, aí eu posso continuar a resposta. Sim, eu vou pegar uma coisa, sim, ou não, não vou, não, eu vou dormir. Então, essas perguntas que você normalmente vai dizer sim ou não na resposta de alguma maneira, você começa a pergunta com essa partículazinha to, né? Então aqui tem uns exemplos. Tu vicidas, você está sentado? Aí você responderia sim, eu estou sentado, ou então não, eu não estou sentado. Tu vi escribas, você está escrevendo, ou então você escreve no presente, né? E aí você vai responder, sim, eu estou escrevendo, ou então não, não estou escrevendo. Então, para fazer essas perguntas, a gente usa a partícula to. Kill significa como quem. Eu estou perguntando quem, né? Esse quem pode ser um adjetivo, ou então pode ser usado como qual também. Então, por exemplo, kill viestas, quem é você? Que o instruíste Cidas, qual professor está sentado, qual professor se senta, né? Então é usado para quem ou para qual, porque você pode usar, por exemplo, que o livro estas tio, por exemplo, qual livro é esse, né? Essa partícula que pode ser usada. O sufixo ist, como eu já disse, é para indicar uma pessoa que regularmente se dedica a uma atividade específica, ou então quando você trabalha, né, basicamente, com alguma coisa. Então, instruisto significa professor, rotelisto significa hoteleiro, uma pessoa que trabalha com hotel, esperantista, o adepto do Esperanto, a pessoa que pratica o Esperanto. O sufixo in significa feminino, né? Então, patro, pai, patrino, mãe, lernando, aluno, lernantino, aluna, instruisto, professor, instruistino, professora. E a partícula afirmativa significa yes. Lembra que o J tem som de I. Um izinho mais breve. Então, yes, sim. Tu vi estas en la chambro? Yes, mi estas en la chambro. Você está no quarto? Sim, eu estou no quarto. Lembrando que a partícula negativa também significa não. A gente já viu ela.
Ou significa ne, né? A partícula negativa ne significa não. Ne, mi ne estas en la chambro. Não, eu não estou no quarto ou na sala, né? Então, basicamente isso. Eu não vou fazer os exercícios agora, acho que o vídeo já ficou meio longo, e na próxima lição talvez eu faça os exercícios ou então eu deixo para vocês tentarem fazer. Então, até a próxima.